Boa noite, igreja, graça e paz. Boa noite você que está nos assistindo em casa. Eu gostaria de começar com um aviso para os irmãos, informar que o pastor Luiz Wagner não está esta noite aqui conosco. Ele foi convidado para o aniversário numa igreja no Novo Mundo e por isso ele não estará aqui conosco hoje. Amém? Amém. Obrigado. Vou pedir para os irmãos que fechem os olhos. Vamos orar antes de começarmos. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesta noite, Senhor. Te agradecemos porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor. E te pedimos que Teu Espírito Santo venha nesta noite a abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, mas principalmente preparar os nossos corações, Senhor. Que nós possamos sair daqui nesta noite, não unicamente com conhecimento bíblico, Senhor, mas com vidas transformadas e com o compromisso de Te amar mais a cada dia. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, quantos discípulos de Jesus tem aqui hoje? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Quantos dos que estão aqui hoje não são discípulos de Jesus? Bom, se alguém que ficou com vergonha, levantar a mão, você sairá sendo discípulo de Jesus nesta noite. Amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, vamos estudar um pouquinho sobre uma parte de uma carta que Paulo escreve a um discípulo que ele ama muito, ao ponto de chamar ele de filho. E essa carta tem tudo a ver com o que nós estamos passando hoje no mundo. Hoje nós enfrentamos tempo em que a palavra de Deus ele está sendo perseguida. Sim, está sendo perseguida por ideias do mundo e, obviamente, está sendo perseguida pelo príncipe deste mundo, que faz com que nós tenhamos esta palavra fechada nas nossas casas, ou com que nós venhamos na reunião ou um culto de noite e a gente fica com um sonho e fica dando cabeçadas e não consiga escutar a palavra. Mas nesta noite, se o Espírito de Deus permitir assim, eu pretendo que você saia com sede e fome da palavra de Deus. A sociedade moderna vem com ideias de relativismo, falando que a verdade não existe, que toda verdade é relativa. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade e sabemos quem é a verdade. A verdade é o nosso Senhor Jesus. E como discípulos de Cristo, como cristãos, nós somos chamados a duas coisas, meus irmãos. A primeira é a termos raízes profundas. E a segunda é a termos vozes fortes. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele escreve esta carta sabendo que ele está chegando no final da sua carreira. Ele está preso em Roma e ele chama Timóteo, que está em Éfeso, vivendo dificuldades. Como podemos saber que Timóteo está vivendo dificuldades? Porque Paulo escreve que Deus não nos deu espírito de medo. Sendo assim, Timóteo estava com medo. Quantas vezes nós, como discípulos de Cristo, temos medo? E ficamos com receio de falar sobre a palavra, receio de estudar a palavra, receio de viver a palavra. E aqui Paulo faz um apelo urgente para Timóteo. E ele fala para permanecer na palavra, independentemente das aflições. E esse é o chamado que Deus tem para hoje, para cada um de nós. Cultivar uma vida alicerçada na palavra de Deus, que gere raízes profundas e proclamar a palavra de Deus com uma voz forte para transformar a nossa sociedade. Porque só a palavra de Deus pode trazer uma transformação verdadeira, primeiro em nós, e posteriormente através de nós.
Então, eu gostaria que os irmãos abrissem, que colocassem aqui na tela, por favor, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do versículo 14. Vamos ler até o versículo 5 do capítulo 4. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de quem foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coiceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu propósito. Meus irmãos, vemos nesta palavra que Paulo, ele descreve a natureza das Sagradas Escrituras. E também descreve a grande necessidade que nós temos de pregá-las. Às vezes, quando pegamos um livro e queremos entender esta segunda carta, ele está classificado entre as cartas pastorais. E a gente pode pensar, então, se é sobre estudar a palavra e sobre pregar a palavra, isso é coisa de pastores. Meus irmãos, isso é trabalho de discípulos. Porque todos nós pastoreamos alguém. Homens pastoreiam as suas esposas, a seus filhos, mães pastoreiam as suas filhas. Alguns aqui são líderes de células que pastoreiam outras pessoas. E aqueles que não pastoreiam irão pastorear. Amém? Então não é uma palavra unicamente para líderes. É uma palavra para toda a igreja. E nos versículos anteriores a esta passagem, quando a gente começa pelo capítulo 3, na verdade, Paulo está exortando a Timóteo, porque há muitos falsos mestres na cidade de Éfeso. E Paulo descreve a natureza desses falsos mestres. E depois de descrever a natureza desses falsos mestres, ele chega no versículo 10 e diz: Timóteo, tu, porém. E veja que interessante, meus irmãos. O primeiro versículo que nós lemos aqui, o versículo 14, Paulo, mais uma vez, utiliza essa expressão, tu, porém. Ou seja, faça as coisas de forma diferente. Tu, porém. Paulo exorta Timóteo a ser diferente, a ter raízes profundas e a ser uma voz forte. Raízes profundas significa se afirmar na palavra de Deus. Do versículo 14 ao versículo 17. Ser uma voz forte significa proclamar a palavra de Deus. Do versículo 1 ao versículo 5, capítulo 4. Então vamos ver estas raízes profundas e vamos ver um pouco sobre essa voz forte. Como comentava, Paulo começa esta carta sabendo que está próximo à sua partida, que ele já tinha completado a sua obra e que estava prestes a ser oferecido como sacrifício
Mas ele sabia que Timóteo ainda tinha uma carreira. Eu gostaria que nesta noite a gente se sentisse como Timóteo. Quando chega final de ano, 1º de dezembro, a gente fala, está acabando o ano. Mas não acabou, meus irmãos. Ainda não acabou. A nossa carreira como discípulos de Cristo ainda não acabou. E embora em nossos corações tenha que existir aquela urgência de Maranata, volta, vem Senhor Jesus, até o Senhor Jesus voltar, a carreira não acabou. E como a carreira não acabou, Paulo escreve para seu filho espiritual e diz assim, versículo 14, se puderem projetar, eu agradeço. Permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E a primeira pergunta que podemos fazer ao texto, meus irmãos, é: o que Timóteo tinha aprendido? O que Timóteo tinha aprendido? E a resposta está no próprio texto, versículo 15. Vamos avançar. E que desde tua meninice sabes as sagradas Escrituras. Timóteo sabia desde pequeno as sagradas Escrituras. Tanto a sua avó, Loide, quanto a sua mãe, Eunice, capítulo 1, versículo 5, tinham ensinado ele as Escrituras. Mas tinha outra pessoa que tinha ensinado Timóteo sobre as Escrituras. Quem? Paulo. Capítulo 1, versículo 13, Paulo escreve: conserva um modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. E ainda, capítulo 2, versículo 2, diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos escutado Paulo pregar, a gente sairia daqui com uma bagagem tremenda. Mas mesmo assim, meus irmãos, Paulo fala para Timóteo: você precisa continuar a aprender a palavra. O que você sabe até hoje não é suficiente. Precisa continuar. Eu gostaria que os irmãos se perguntem para vocês mesmos, fazer um exame de consciência. Eu continuo aprendendo a palavra? A cada dia, eu continuo aprendendo a palavra? Há uns meses atrás, eu estava com uns professores de um seminário nos Estados Unidos, professores que escrevem muitos livros, professores de renome, quase à altura do pastor Miguel. Quase à altura do pastor Miguel. Por pouco era igual a São Miguelito. E meus irmãos, estavam tendo uma discussão acadêmica sobre o livro mais fácil da Bíblia, Apocalipse. Com certeza, tinha que ter discussão nesse livro. E um dos professores chegou e disse assim: olha, essa pergunta é muito interessante, mas para poder respondê-la, eu preciso estudar um pouco mais o Antigo Testamento. Meus irmãos, essa pessoa que falou isso, ele tem vários livros sobre teologia do Novo Testamento. Vários comentários bíblicos. E mesmo uma pessoa com esse gabarito teve a humildade de dizer: eu ainda não sei o suficiente. Precisamos ter esse coração humilde, meus irmãos. Precisamos conhecer Deus e continuar em conhecê-lo. Vejam também que no versículo 14, se podem deixar projetado aí, eu agradeço, Paulo começa com esse tu porém, mas continua, permanece.
Desculpa. Não, 3,14. 2 Timóteo 3,14. Obrigado. Tu, porém, permanece. A palavra permanecer carrega a ideia de algo do qual a pessoa já foi totalmente convencida. Você já foi totalmente convencido disso, então permaneça aí. Timóteo estava totalmente convencido de que aquilo que sua avó, a sua mãe e Paulo tinham ensinado a ele era a verdade. Mas agora Paulo exorta Timóteo a continuar em confiar na poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, estamos permanecendo na palavra? Porque o que o inimigo mais quer é roubar a palavra dos nossos corações. É trazer engano aos nossos corações. Mas Paulo sabia que Deus tinha dado algo precioso para Timóteo e para nós, que são as Sagradas Escrituras. Porque são eternas, são verdadeiras e vêm diretamente de Deus. E Paulo dá a Timóteo a razão pela qual ele tem que continuar aprendendo essas Sagradas Escrituras. Aqui no versículo 15. Vamos para o versículo 15. Que podem fazer-te sábio para a salvação. As Escrituras podem te fazer salvo para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Temos que entender que as Escrituras, elas nos levam à salvação, porque elas nos levam a Cristo. Elas nos levam a que nós tenhamos o caráter de Cristo. E são elas as que o Espírito Santo utiliza para transformar o nosso caráter. Por isso que a Bíblia é um livro que nos leva à salvação. Mas Paulo ainda vai além e diz, no versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Outra tradução diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando escreve que é inspirado, significa que é soprada, exalada por Deus. A mesma voz que criou o universo, a mesma voz que diz, haja luz e houve luz, foi a voz que soprou a bendita Escritura. Por isso Paulo afirma que as Escrituras são inspiradas. O Espírito Santo trabalhou por meio dos escritores bíblicos, sim, mas para escrever aquilo que Deus queria deixar para nós e que é suficiente e completo para nós. Talvez uma palavra, ou uma forma de traduzir essa inspirada seria exalada. Deus exalou a palavra. Mas observem que Paulo também afirma toda a Escritura. E na minha terra, tudo significa tudo. Eu acho que aqui também. Tudo é todo. Toda a Escritura é inspirada, meus irmãos. E porque toda a Escritura é inspirada e soprada de Deus, significa que nós não temos autoridade nenhuma para decidir o que eu obedeço, o que eu gosto, ou o que eu não gosto da Escritura. Tudo vem do Espírito de Deus, portanto, tudo é bom, tudo é obrigatório e tudo é verdadeiro, meus irmãos. Porque vem de Deus. Vamos continuar aqui nos versículos 16 e 17, então. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E no 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda
a boa obra. Meus irmãos, tem muitas pessoas que acreditam que a Escritura é inspirada por Deus, mas não vivem a Escritura. E aí fica uma contradição. Se nós acreditamos que a Escritura é a palavra de Deus, mas nós não vivemos a Escritura, nós somos hipócritas. E isso foi o que Jesus condenou os fariseus. E se nós vivermos a palavra, mas sem o conhecimento da palavra, não nos tornamos religiosos e vazios. Meus irmãos, precisamos aprender a não só falar que acreditamos nas Escrituras, mas a viver as Escrituras no poder do Espírito Santo que habita em nós. E se o cristão acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, então ele tem que acreditar que ela é benéfica, porque vem de Deus. E por isso Paulo afirma de que ela é boa, e não só boa, mas acrescenta de que ela é proveitosa. Ela é proveitosa para quê? Para ensinar, para corrigir, para redarguir, é outro tipo de palavra que é utilizada ali, e para instruir em justiça. Sendo assim, a Bíblia, ela molda as nossas crenças, molda a nossa forma de pensar, ela molda a nossa visão de mundo. E se unimos doutrina com conduta, seremos discípulos de Jesus fiéis. E poderemos transformar o mundo. E seremos imagem da sua glória. A Bíblia é totalmente suficiente, meus irmãos, para nos transformar a imagem de Cristo pelo poder do Espírito Santo que habita em todos nós. E se continuamos no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, isso significa que a Bíblia equipa a todos os cristãos, todo homem de Deus. A Bíblia nos dá a bagagem que precisamos. Para quê? Para sermos vozes fortes. Tudo o que precisamos para sermos vozes fortes está na Bíblia. Mas para sermos vozes fortes, precisamos ter raízes profundas na Bíblia. E justamente ser voz forte é o ponto central da primeira parte do capítulo 4 desta carta. E nós temos aqui um pequeno problema, meus irmãos, porque todos nós já sabemos que a divisão de capítulos e versículos não são inspirados, é coisa feita pelo homem. E às vezes, quando a gente faz uma leitura, nós paramos no versículo 17, porque acabou o capítulo 3. E esquecemos que o capítulo 4 é a continuação da ideia final do capítulo 3. Porque se Timóteo estuda a palavra, se Timóteo aprende a palavra, se ele tem a palavra em seu coração, sabe que ela é proveitosa e que tem um objetivo, aí Paulo vem e fala para ele, pregue a palavra. Pregue a palavra. E todos nós somos chamados, meus irmãos, a pregar a palavra. Não só os pastores. Todo discípulo de Jesus é chamado a pregar a palavra. Raízes profundas nos levam a termos vozes fortes. E observem 4 princípios desta proclamação da palavra. Vamos abrir, por favor, aí o capítulo. Isso aí, obrigado. Que prega essa palavra, instes
a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Vamos manter isso aí em tela, por favor. Proclamar a palavra é uma ordem. Pregar significa anunciar publicamente. Esse pregues está no tempo imperativo. É uma ordem. E no grego, essa construção que está ali, gramatical, é uma sensação, um sentido, dá um sentido de urgência. É algo que você tem que fazer como uma ordem urgente. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo, faça disso sua prioridade número 1. Pregue a palavra. Esqueça do resto. Pregue a palavra. Princípio 2. Além de ser uma ordem, ela tem que ser pregada constantemente, instes, a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra sempre. Mas também pregue a palavra sempre com objetivos. Princípio 3. Corrija, repreenda, exorte. Anunciar a palavra de Deus tem um objetivo, meus irmãos. E por fim, prega a palavra com paciência ou longanimidade e prega a palavra corretamente, com doutrina. Para pregarmos a palavra ou anunciarmos a palavra com doutrina, meus irmãos, temos que ter aprendido a palavra. E outra pergunta que podemos fazer ao texto é: por que Paulo tem tanta urgência? Por que ele manda uma ordem, prega a palavra com esse sentido de urgência, meus irmãos? A resposta está nos versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coiceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vamos para o 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meus irmãos, há uma urgência de que os discípulos de Jesus se levantem e preguem a palavra, de sermos vozes fortes, porque há uma ausência da verdade em cada geração. Quando a gente lê esta epístola e nós comparamos o que Timóteo estava passando em Éfeso e vemos nos dias de hoje, nós vamos perceber que há uma urgência de anunciarmos a palavra. Eu tenho compartilhado com os irmãos hispanos o seguinte: nós estamos a uma geração de perder a palavra. Uma geração. Se nós não ensinarmos a palavra para os nossos filhos, os nossos netos não saberão a palavra. Se meus filhos não ensinam a palavra para os seus filhos, os meus bisnetos não terão palavra. Por isso esta carta, meus irmãos, é atual. A cada geração tem que se levantar vozes fortes, com raízes profundas, com coragem, para falar da palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, sermos os profetas de Deus nesta geração e falar: assim diz o Senhor. Não é o que o mundo diz, é assim diz o Senhor. Lembre-se, meus irmãos, que a nossa pátria é celestial, que nós somos embaixadores do Rei aqui na terra e somos discípulos de Jesus. E o discípulo aprende com o seu mestre.
torne-se o melhor discípulo que você pode ser para ser o melhor embaixador neste mundo. Continue aprendendo a palavra. Continue vivendo a palavra. E continue proclamando a palavra. E a última parte é: seja fiel até o fim. Porque justamente essa ideia de ser fiel até o fim é o que nós vamos ter a partir do versículo 5 até o final desta carta. Paulo já está se despedindo de Timóteo. Sua mensagem de despedida enfatiza o tema de fidelidade em 4 partes, chamando Timóteo a ser fiel, expondo a fidelidade que Paulo já teve, mostrando exemplos de outros irmãos que têm sido fiéis, e falando da fidelidade de Deus. Mas eu vou deixar isso para outra pregação. Já tenho meus 4 pontinhos para a próxima pregação. Só pode ser 3? Então tá, como o pastor Marcelo falou, então vou falar do primeiro, para encerrar aqui então. Chamado do Timóteo, ou de nós, a sermos fiéis. Isso podemos observar no versículo 5, meus irmãos. Vamos passar para o 4, 5 então. Concluindo esta parte, Paulo fala para Timóteo: mas tu, a terceira vez, poderíamos traduzir como tu porém, muitos vão se desviar, mas tu, sé sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Mesmo, meus irmãos, que muitos sejam enganados por falsos ensinamentos, como Paulo já falou no versículo 3 e versículo 4, Timóteo tem que fazer algo diferente. Ele tem que manter a sua cabeça limpa de tudo, limpa das contaminações, firme na palavra. Por isso ele escreve: sé sóbrio em tudo. Ou seja sóbrio em todas as coisas. Por outra parte, visto que alguns não queriam ouvir a palavra da verdade, Timóteo tinha que estar preparado para sofrer as aflições. Meus irmãos, temos que estar preparados para sofrer as aflições. Todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Tu, porém, esteja preparado para sofrer as aflições. E ainda, se o povo não quer ouvir a verdade, precisa se levantar um evangelista que proclame a verdade. E por isso ele escreve: faze a obra de um evangelista. Continue proclamando a verdade. E embora alguns vão abandonar Timóteo por causa da oposição ou por causa da doutrina dos falsos mestres, Paulo lhe diz: cumpre o teu ministério. Cumpre teu ministério. Todos nós temos um ministério, meus irmãos, e somos chamados a cumpri-lo. Paulo começa esta carta escrevendo sobre a graça. No versículo 1 do capítulo 1 e 2, ele escreve: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Ele começa falando da graça. E quando ele termina a carta, ele termina
com uma bênção centrada em Cristo. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Graça no início, graça no final. Porque só a graça pode nos capacitar, meus irmãos. E essa graça foi alcançada na cruz do Calvário. E eu gostaria, meus irmãos, que nós ficássemos em pé e que nós pudéssemos pegar aqui o pão e o vinho. Porque só pela graça, meus irmãos, é só pela infinita graça de Deus que nós temos as Escrituras e que nós temos o Espírito Santo que nos capacita para proclamá-las. E que nesta noite, enquanto nós vamos comer do pão e beber do cálice, nós tenhamos um coração grato a Deus pela sua graça, um coração grato a Deus pelas Escrituras e um coração disposto a continuar servindo ao Senhor, proclamando a sua verdade. Amém? Amém. Então, meus irmãos, eu gostaria de que você feche seus olhos, se examine a si mesmo e lembre que o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é um memorial. Nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo. O pão lembra o corpo partido. O vinho lembra o sangue derramado. E assuma um compromisso com Deus de continuar aprendendo dele e com ele, e de continuar proclamando as verdades para este mundo. Então, meus irmãos, nós abençoamos este pão e este cálice, e cada um coma e beba, abençoando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por la graça salvadora que obtemos por meio de teu Filho, Senhor. E te pedimos que tua graça nos continue capacitando, Senhor, a cada dia. Que tua graça nos capacite para termos raízes profundas, Senhor. Raízes profundas que transformem as nossas vidas à imagem de teu Filho, Senhor. Raízes profundas que nos mantenham firmes na verdade, Senhor. Raízes profundas que nos mantenham firmes contra todo vento de doutrina falsa, Senhor. E te pedimos, Senhor, também que a tua graça nos capacite para sermos vozes fortes, vozes que proclamam a verdade de Cristo, vozes que anunciam o Evangelho, vozes que trazem esperança e salvação, Senhor. Que nós possamos, Senhor, por meio das nossas vidas, glorificar cada dia mais o teu santo nome, Senhor. Essa é a nossa oração nesta noite. E te pedimos isso no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós,
e sobre toda a igreja, estendida sobre toda a terra, para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor, uma boa noite, uma boa semana e que Deus nos abençoe.